Bom dia, sejam todos bem-vindos para vocês que nos acompanham. É uma alegria estar aqui a compartilhar a palavra de Deus e dizer que sentimos muita falta de estarmos juntos na igreja para juntos ouvirmos e aprendermos mais da palavra de Deus. Quero convidar o irmão que nos assiste aí para que abra a Bíblia para o livro de Romanos 5, de 1 a 11. Esse será o nosso estudo de hoje, onde iremos meditar na palavra de Deus. O texto de Romanos 5, de 1 a 11. Onde teremos como título a justificação de Deus. Esse é o nosso título e temos como tema justificados pela fé. Nosso texto é Romanos 5, de 1 a 11. Então, para você que já está lá, passo a ler. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Vamos orar? Santo e perfeito Deus, agradecemos, Senhor, por este tempo que o Senhor está permitindo que nós possamos ter neste momento. Quero pedir, Senhor, a direção, Senhor, do Teu Espírito neste momento, para que possamos, Senhor, meditar na Tua palavra de forma correta, Pai. Que o Senhor possa tocar no coração de cada um, Senhor, que está nesse momento a ouvir esta mensagem. Que o Senhor também possa me capacitar, Senhor. Pedimos isso, Senhor, no nome precioso de Cristo Jesus, nosso Salvador, Senhor. Amém. Bom, nesse capítulo 5, do verso 1 até 11, aqui Paulo escrevia para os romanos. Na verdade, todo o capítulo do Romanos, Paulo estava a escrever para os romanos. Paulo almejava ver cristãos em Roma. Por isso, ele ia pregando acerca do Evangelho de Deus, onde ele pregava sobre a justificação pela fé. Neste nosso capítulo 5, podemos ver isso. A justificação pela fé parte do momento em que Deus prometeu ao homem um Salvador, depois da sua queda, lá em Gênesis 3. Vemos que antes do homem pecar, ele tinha uma vida santa com Deus, mas uma santidade não confirmada por Deus. Mas até no dia em que o homem escolheu pecar, essa santidade rompeu. Pela desobediência,
do homem a Deus. Então, a partir dessa desobediência, o homem passou a ser chamado um pecador. E por isso Deus condenou ao homem. Até aqui, o homem estava completamente perdido, completamente separado de Deus. Mas por Deus ser tão amoroso pelo homem, Ele decide mostrar esse tão maravilhoso amor, prometendo ao homem enviar um Salvador, esse Salvador que é Cristo, para morrer pelos pecadores, para todo aquele que nele crê, não morrer, mas sim ter a vida eterna. Mas quem não crer, ser condenado. Quem não crê ainda está debaixo dessa condenação, como a palavra de Deus nos ensina em João 3, 17, 18. Passo a ler. Que nos diz: quem nele crê não é condenado. O que não crê já está condenado. A versão corrigida usa o termo, a palavra julgado, e a versão atualizada usa, não, a versão corrigida usa a palavra condenado, assim que é, e a corrigida usa julgado, mas que não perde o sentido da palavra, da sentença, assim que é. Mas a palavra de Deus nos dá uma esperança de salvação por meio de Cristo, como 1 Coríntios nos diz. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, em Cristo temos a solução do nosso problema com Deus, diante de Deus. Lembrando que a solução para as pessoas do Antigo Testamento era olhar para um Cristo que viria. E para nós hoje é olhar para um Cristo que já veio. Por isso, a justificação de Deus chega a todo homem. A justificação de Deus chega a todo homem. Na mensagem de hoje, veremos algumas razões para que uma pessoa possa se considerar justificada por Deus. A justificação de Deus chega a todo homem. Primeiro, quando o homem põe a sua fé em Cristo Jesus. Quero ler o nosso texto de Romanos, verso 1 e 2, que nos diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Se o homem colocar a sua fé em Cristo Jesus, aceitando, ou seja, reconhecendo que Cristo morreu na cruz por ela, então Cristo é fiel e justo para perdoar esse homem do seu pecado e livrando a pessoa da sua condenação, tendo a justificação em Cristo Jesus. Lembrando que a promessa do livramento da condenação foi feita para Eva, logo depois da queda do homem, lá em Gênesis 3. E depois disso, temos Abraão sendo justificado por Deus, por causa da obediência a Deus, e recebeu a promessa
de abençoar todas as nações por meio do seu descendente. E esse descendente nos é revelado no Novo Testamento. Em específico, passo a ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ao seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse versículo nos aparece um todo, onde podemos ver que é para toda a humanidade. Ou seja, a todo homem, sem exceção, sem distinção de ninguém. Como podemos ver em Romanos 3, 22 a 23, que diz: isto é a justificação de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Já vimos a primeira razão de como a justificação de Deus chega a todo homem. Agora veremos a segunda razão. A justificação de Deus chega a todo homem quando o homem se converte dos seus maus caminhos. A justificação de Deus chega a todo homem quando o homem se converte dos seus maus caminhos. Passo a ler o nosso texto de Romanos 5, do verso 3 a 7. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. É importante que primeiro venha a fé em Cristo Jesus, mas também é importante que o homem possa se converter dos seus maus caminhos, em segundo. Pois é pela conversão que ele demonstra ser uma nova criatura em Deus, uma vez que ele estava destituído da presença de Deus. Pois desde o momento em que reconhecemos a Cristo por meio da fé, a palavra de Deus nos ensina que já morremos para o pecado. Já não estamos sujeitos a pecar, como diz em Romanos 6, 1, 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Temos que não faz nenhum sentido continuarmos na prática do pecado. E para o homem que continua a pecar, vemos que é opcional. Ele peca porque quer. Já não está sujeito a isso. É claro que a velha natureza ainda vive em nós, mas já não tem poder sobre a nossa vida.
para nós não cair, muitas das vezes, depende da nossa vida com Deus. Se entramos com frequência em oração, se meditamos na sua palavra com frequência, visto que a santidade tem que se buscar diariamente para não tropeçarmos. É verdade que por vezes podemos sim tropeçar, às vezes pela influência da nossa velha natureza, ou nossos desejos carnais, assim que é. Mas a palavra de Deus nos ensina lá em 1 João 1,9. Que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas também devemos nos lembrar que não é somente confessar. Precisa haver um arrependimento da parte da pessoa, um abandono desse pecado, como a palavra de Deus nos ensina em Provérbios 28, 13, 14. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Esta misericórdia que se renova a cada dia por causa do amor de Deus para conosco. Bom, já vimos duas razões de como a justificação de Deus chega a todo homem. A primeira, a justificação de Deus chega a todo homem quando o homem põe a sua fé em Cristo Jesus. A segunda, vimos que a justificação de Deus chega a todo homem quando o homem se converte dos seus maus caminhos. E por último, veremos que a justificação de Deus chega a todo homem quando o homem decide viver uma vida que agrada a Deus. A justificação de Deus chega a todo homem quando o homem decide viver uma vida que agrada a Deus. Passo a ler o nosso texto de Romanos, do verso 8 em diante. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Viver uma vida que agrada a Deus, muitas das vezes, não tem se tornado fácil na vida dos salvos, visto que a maioria das vezes os salvos só queremos reconhecer a Cristo como Salvador das nossas vidas, mas esquecendo que Cristo deve ser o Senhor e Salvador das nossas vidas. Muitas das vezes é só para nos livrarmos da condenação, somente para nos livrarmos. Mas Romanos 6, 23 nos ensina: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
O homem, muitas das vezes, só quer viver a sua vida, ou seja, somente fazer a sua vontade, esquecendo que a vontade de Deus tem que vir em primeiro lugar. Na vida de um salvo, a vontade de Deus tem que vir em primeiro lugar. Visto que agora é filho de Deus, não tem sentido um salvo continuar a viver as práticas do mundo, mas sendo agora filho de Deus. Tem de praticar, sim, a palavra de Deus. Não se difere de um pai que quer sempre mandar ao seu filho e dizer ao filho aquilo que ele deve fazer. Ele sempre dá conselhos ao filho. Sim, é bom dar conselhos, mas ele sempre quer que o filho faça aquilo que ele diz. Mas sempre quando o filho não faz, ele zanga. Com Deus também não se difere. Deus também, quando nós não cumprimos, quando nós não fazemos a sua vontade, cumprindo a sua palavra, ele também zanga conosco, ele não fica feliz. Diferente de um pai, Deus, ele sabe das coisas, ele sabe o que é bom para o seu filho. Então não tem como Deus não ver isso. Um pai só acha que isso que ele está dizendo ao filho será bom um dia. Mas Deus, ele sabe, ele não acha. A onisciência de Deus permite que ele possa ver o presente das coisas, o futuro e o presente. Então não tem como Deus não saber o que é bom para o seu filho. Na Bíblia encontramos muitos exemplos de homens que fizeram sim a vontade de Deus em primeiro lugar, não a sua. Mas pelo menos pude trazer exemplo de um. Temos um exemplo de Paulo. Pude trazer um exemplo de Paulo. Paulo era alguém que havia estudado muito naquele tempo, em boas escolas daquela época, para ser um doutor da lei. Os doutores da lei naquele tempo eram pessoas muito respeitadas pela comunidade naqueles tempos. Além disso, ele também era um fabricante de tendas. Mas lá em Atos 9, nós vemos um Paulo, após a sua conversão, lá em Atos 9, nós vemos um Paulo que estava disposto em cumprir, ou seja, em fazer, em primeiro lugar, a vontade de Deus, não a sua. Vemos um Paulo reconhecendo a Deus como Salvador e Senhor da sua vida. Vemos um Paulo disposto a morrer, mas a viver na vontade de seu Deus. Vemos isso quando Paulo aceitou o seu chamado para ser um missionário. Vemos um Paulo disposto a seguir com a vontade de Deus, em cumprir em primeiro lugar a vontade de Deus, deixando de lado as suas vontades. Porque ele sabia que a vontade de Deus tinha que vir em primeiro lugar. Sendo agora uma nova criatura em Deus, ele estava disposto em mostrar que ele agora era filho de Deus. Aqui não, porque nós também, para cumprirmos a vontade de Deus, é para sermos chamados, para sermos pastores. É só para sermos chamados para sermos pastores, missionários. Não, assim como Paulo, não. Para podermos cumprir a vontade de Deus, não é só nessas áreas que nós podemos mostrar
a vontade de Deus nas nossas vidas, mas sim em diversas áreas. Muitas das vezes são nas escolhas que nós fazemos, nas escolhas que devemos fazer pela frente. É aí muitas das vezes que devemos refletir e pensar: será que esta é realmente a vontade de Deus? Será que é isso que Deus quer para a minha vida? Será que é isso que eu devo fazer? Então, que procuremos sempre se perguntar, em meio a essas escolhas, circunstâncias da vida, se essa realmente é a vontade de Deus. Bom, esse foi o desafio de hoje, onde vimos que a justificação de Deus chega a todo homem, primeiro, quando o homem põe a sua fé em Cristo Jesus. Em segundo, vimos que a justificação de Deus chega a todo homem quando o homem se converte de seus maus caminhos. E por último, vimos que a justificação de Deus chega a todo homem quando o homem decide viver uma vida que agrada a Deus. Embora nem todos alcançarão essa graça, não porque Deus não queira que todos alcancem, que todos possam alcançar essa graça, mas porque o homem está livre de escolher o que quer para a sua vida. Mas para você que já alcançou, ou para você que quer tomar essa decisão, reflita nessa mensagem, nesses 3 pontos, e pense para a sua vida, o que você realmente quer para a sua vida. Vamos orar? Santo e perfeito Deus, agradecemos, Senhor, por este tempo que o Senhor pôde nos dar. Agradecemos, Senhor, pela direção, Senhor, do Teu Espírito neste tempo. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa, Pai, tocar no coração de cada pessoa, Senhor, que pode disponibilizar o seu tempo neste momento para nos ouvir, Senhor, ouvir a Tua palavra. Agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa proteger cada um, Senhor, neste momento. Oramos agradecendo em nome precioso de Cristo Jesus. Amém.